como a proposta é falar sobre alegria em meio às adversidades, essa é a proposta central dessa série de reflexões. Porém, o que nós estamos fazendo aqui é uma exposição do texto bíblico. E dentro da exposição do texto bíblico, é de suma importância nós conhecermos o texto. E qual foi a proposta? O pastor Júnior e eu nos propomos a cada um de nós pregarmos um capítulo. Então hoje eu prego o capítulo 1, quarta que vem ele prega o capítulo 2, depois eu o 3 e ele o 4. Os capítulos eles têm várias divisões e algumas vezes mudam-se de assuntos. Mas a grande ênfase é que nós queremos também levar vocês a conhecer o texto da Escritura Sagrada. Nós temos como intenção levar vocês a ler a Bíblia, levar vocês a estudar o texto. Então, eu vou fazer a leitura do capítulo inteiro e te convido durante essas semanas do mês de março, nós temos 4 quartas-feiras nesse mês, eu te convido nesse mês você a ler essa carta. É uma carta que tem 4 capítulos, super curtinha, em meia hora ou menos você já leu ela inteira e se apropriar das verdades que estão sendo ditas. Logicamente que eu não vou fazer uma exposição verso a verso, porque a última vez que eu fiz uma série em Filipenses verso a verso levou 6 meses para a gente terminar. Vou pensar com vocês aqui sobre os principais pontos, ok? Então vamos lá, Filipenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1, dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da vossa cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e também por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre,
também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Ok? Amém? Lemos o capítulo 1 inteiro. Então, que você possa cultivar essa disciplina na sua vida de leitura do texto da Bíblia. A carta aos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 52, onde ele estava, do ano 50, 52, Paulo estava preso. Ele estava preso na cidade de Roma. Se você quiser conhecer melhor essa história de como Paulo foi preso, é só você começar a ler o capítulo 22 em diante do livro de Atos. Ali você vai ter o registro do momento em que Paulo ele volta para a cidade de Jerusalém. Ali é feita uma trama contra ele e ele é preso. E aí ele pede para ser julgado em Roma, ele pede para ser levado até Roma. Então todo o restante do capítulo 24 até o capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos fala desse momento onde Paulo é transportado para a cidade de Roma. O livro de Atos ele termina com Paulo chegando na cidade de Roma. Lá ele permaneceu preso por cerca de 2 anos. A prisão que ele sofreu não foi a prisão de um cidadão que não é romano. Por exemplo, ele não foi preso numa cadeia, ele não foi aprisionado num calabouço. Pelo fato de Paulo ser um cidadão romano, ter cidadania romana, ele sofreu naqueles 2 anos um tipo de prisão que era uma prisão domiciliar. Ou seja, ele ficou preso numa casa, ele ficou confinado numa casa, onde ele podia receber visitas, onde podia haver o trânsito de pessoas naquela casa, porém ali aquela casa ela era guardada por soldados romanos. E um comentarista antigo chamado William Barclay, ele fala que Paulo ele estava atado a um soldado, a um oficial romano que o acompanhava, que mesmo dentro de casa ele ficava algemado com uma longa corrente a um oficial romano. Normalmente, o Império Romano tinha muitos jovens de classe nobre, filhos de comerciantes, filhos de senadores, e normalmente esses jovens da classe alta de Roma jamais seriam postos para enfrentar guerras ou ir para disputar batalhas por Roma. Então eles ficavam exercendo uma função mais administrativa. Então, muito provavelmente, esses soldados, esses jovens ricos, exerciam funções como essas, de guardar prisioneiros romanos
nos seus próprios lares. Isso é muito importante porque você vai ter o Paulo ali preso. Ele está vivendo um momento delicado em sua vida, porque ele seria julgado. E ele não sabia se ele seria liberto ou se ele seria condenado à morte naquele momento. Porque Roma tinha o poder de exercer a pena capital. Roma tinha o poder de exercer a pena de morte. Tanto que nesse primeiro capítulo ele fala sobre isso. Ele, a partir do verso 12 em diante, ele é tomado por uma dúvida, porque ele não sabe se ele vai sair, se ele vai ser liberto, ou se ele vai ser condenado. Mas o interessante é que o que ele fala aqui é que ele está em paz. O seu coração está pacificado, independente do que lhe aconteça. Então Paulo está preso. Ele está vivendo um momento difícil em sua vida. Ele está vivendo um momento de privação. Ele está vivendo um momento de incerteza. Ele está vivendo um momento de medo, por que não? De dúvidas. Até porque todas as vezes na vida que nós somos cercados por incertezas, todas as vezes na vida que nós somos cercados por dúvidas, logicamente o medo surge em nosso coração. Nós temos um grande medo, nós desenvolvemos o medo, uma dimensão de medo muito grande em relação ao desconhecido. Quando você de repente vai no médico e o médico ele olha para você e ele acredita que você possa estar com alguma doença, mas ele não sabe te diagnosticar claramente o que é, e aí ele te envia para fazer uma bateria de exames. O que acontece com a pessoa? Ela fica apreensiva, ela fica assustada, ela começa a se perguntar: por que eu tenho que fazer tantos exames? Por que eu tenho que fazer tantas avaliações? Ou seja, o medo do desconhecido, de não saber o que está para vir logo à frente, essa expectativa do futuro, essa expectativa de um futuro que é incerto, faz com que o medo nasça em nosso coração. Porém, você vai perceber que Paulo ele tinha inúmeros motivos para deixar que a tristeza, que o medo, que as preocupações tomassem conta do seu coração. Ele estava preso, ele poderia ser condenado à morte, ali terminaria seu ministério, ali terminaria sua vida, ele seria assassinado, julgado, condenado como se fosse um criminoso, condenado como se fosse um assassino, condenado como se fosse o inimigo do Estado, sendo que todo crime que ele cometeu foi pregar o Evangelho, foi anunciar as boas novas de salvação, foi dizer que não é César o Senhor, mas que o Senhor é Cristo Jesus. E isso colocou numa situação de morte, isso colocou numa situação de risco. Ou seja, ele estava fazendo bem, ele estava promovendo o bem. Se você lê o livro de Atos, ele chega em algumas cidades e ele cura pessoas em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus. Ou seja, ele estava promovendo vida, ele estava levando vida às pessoas, ele estava promovendo o bem. E em consequência do bem que ele estava fazendo, do bem que ele estava promovendo, ele começou a colher o quê? Dor e sofrimento sobre a sua vida. E isso já nos ensina algo muito importante sobre a nossa vida, que a vida, ela não é totalmente casuística. O que eu quero dizer com isso? Ultimamente nós recebemos uma influência muito grande dessa galera que escreve livros de autoajuda, essa galera do desenvolvimento pessoal, que carrega muito uma frase em seu bojo, que é aquela frase que você colhe o que você planta. Fala-se muito hoje sobre a chamada lei da atração, fala-se muito hoje sobre essa questão de que aquilo que você deseja de bom ou faz de bom, você irá colher como bem sobre a sua vida. E a verdade é que não necessariamente,
Você pode fazer o bem e ter como recompensa o mal. Você pode se doar, se dar e de repente receber em troca traição. Você pode se doar e se dar e de repente sofrer prejuízos. Então não necessariamente eu planto bem e colherei o bem. A lógica é essa. Só que a vida, a existência, ela contraria a lógica. Por isso nós temos na filosofia o conceito de ilógica. Nós temos a lógica, que é o raciocínio sequencial, que é uma coisa que estará relacionado a outra, uma coisa que chegará até um outro ponto, mas nós temos a ilógica, uma coisa que não necessariamente vai ser daquele modo como nós planejamos. E a vida é assim. E a grande questão é como nós iremos lidar com essas situações. Porque nós podemos ter duas atitudes quando nós passamos pelo momento do sofrimento. Nós podemos ter a atitude negativa, que ela vai se expressar através da ira, da revolta, da mágoa, da amargura. E esses sentimentos, à medida que nós deixamos florescer em nosso coração, eles vão nos envenenar. À medida que nós permitirmos que esses sentimentos cresçam dentro da gente, principalmente a amargura, porque a amargura está relacionada com a falta de perdão, a amargura está relacionada com aquela visão da vida que nós desenvolvemos, onde uma vez que uma pessoa nos feriu, uma vez que uma pessoa nos machucou, nós generalizamos e dizemos que todas as outras pessoas irão agir da mesma forma. Nós começamos a polarizar aquilo. Por quê? Porque nós não aprendemos a lidar com aquele sentimento ruim começou a ganhar espaço dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E se nós permitirmos que esse tipo de sentimento tome conta do nosso coração, nós vamos nos tornar pessoas infelizes, nós vamos nos tornar pessoas adoecidas, nós vamos nos tornar pessoas que não vai conseguir ter essa experiência da graça de Deus. Nós vamos ter dificuldade de ter comunhão com Deus. Sabe por que nós teremos essa dificuldade? Porque o nosso Deus é um Deus de amor e um Deus de perdão. E se nós não somos mais capazes de perdoar, fica difícil se conectar com aquele que é o perdoador. Se nós temos dificuldades de amar, nós vamos ter dificuldade de nos conectar com aquele que é a essência do próprio amor. É o amor expresso de forma absoluta e absurda. E aí o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ficando adoecidos, deprimidos, angustiados, céticos. Nós passamos a desacreditar da vida. Mas nós podemos ter uma outra atitude. Nós podemos ter uma atitude positiva. E essa atitude positiva significa que, embora eu esteja cercado por situações ruins, embora o outro possa ter me ferido, me machucado, mas eu não permitirei e eu não serei definido por essas dores, eu não serei definido por esse momento, eu não vou deixar que as circunstâncias externas tirem a minha visão de Deus, eu não vou permitir que as circunstâncias externas roubem aquilo que Deus está construindo em mim. E você talvez pergunte, o que Deus está construindo em nós? Deus está construindo em nós o caráter do seu Filho. Deus está moldando em nós a imagem do seu Filho. A cada dia em nossas vidas, Deus está trabalhando em nós por meio do seu Espírito, para fazer de nós pessoas semelhantes a Jesus. E você não pode perder Jesus de vista. Você não pode perder essa obra de Deus na sua vida, por conta das situações que estão acontecendo do lado de fora. Deus está promovendo em nós a maturidade. Nós estamos caminhando com Deus rumo a um crescimento espiritual, a um crescimento pessoal, a um crescimento psicológico.
E esse processo de maturidade envolve encararmos as nossas dores. Segundo Freud, considerado o pai da psicanálise, ele tinha uma frase célebre que ele diz assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Dor, todos nós vamos sentir. Da dor, ninguém pode fugir. Mas como nós vamos lidar com a dor, isso vai mudar. A forma como nós vamos lidar com a dor vai mudar toda a nossa perspectiva da nossa vida. Paulo resolveu lidar com a dor, fazendo com que ela se tornasse uma mola propulsora em sua vida. Paulo resolveu lidar com a dor numa perspectiva onde ele entende que tudo que ele possa estar passando em sua vida não o separa do amor de Deus. Muito pelo contrário, que é exatamente quando eu estou desprovido do amor dos outros, é exatamente quando eu não sou mais alvo do amor das pessoas, eu posso perceber que existe um amor maior, e que este amor maior, ele não muda em relação à minha vida. Muitas vezes, nós vamos perdendo pessoas no meio do caminho, no meio da nossa caminhada, nós vamos perdendo relacionamentos, nós vamos perdendo convivências, porque nós achamos que esses amores, que essas convivências, que esses relacionamentos, eles são a nossa base, são o nosso chão. E quando nós perdemos, isso promove uma dor muito grande, um sofrimento muito grande. Mas isso vai servir para mostrar que existe um amor maior. E que esse amor maior não muda em relação à sua vida. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente falha, mesmo quando nós temos atitudes onde esse amor, ele poderia cessar, ele não cessa, ele continua sendo o mesmo. Paulo, ele se agarra nesse amor, ele se agarra nessa fidelidade, ele sabe que a sua vida, ela é completa em Cristo, e que tudo que ele está vivendo, coopera para o seu bem, e que mesmo que ele não entenda, ele está disposto a aceitar e encarar isso da melhor forma possível. Então imagine o Paulo amarrado a um soldado romano, preso dentro de casa, recebendo a visita de Timóteo, porque o texto mostra que essa carta não foi escrita somente por Paulo, essa carta foi escrita por Paulo e por Timóteo, em parceria. Paulo, ele recebe a visita de Timóteo e de um outro líder da igreja de Filipos chamado Epáfras. Esses dois homens estão ali e ficaram alguns meses hospedados com Paulo, ou visitando Paulo constantemente. Então imagine Paulo pregando, Paulo ensinando, Paulo falando do evangelho, e aí aqueles guardas, eles trocavam seus turnos. Então o primeiro guarda passava o dia inteiro ouvindo o anúncio de Jesus como Senhor. Trocava o turno, vinha um outro, aquele outro ouvia sobre Jesus como Senhor. Trocava o turno, aquele outro ouvia a pregação do Evangelho. Por isso ele diz que as cadeias dele estão se fazendo conhecidas no Império Romano. Ele está dizendo: eu estou aqui preso, eu estou aqui sofrendo, eu estou passando por um momento difícil, mas este momento está produzindo algo bom, este momento está servindo para que o nome de Jesus seja glorificado, este sofrimento está produzindo o crescimento do Evangelho. Parece que eu estou perdendo do lado de fora, mas na verdade eu estou ganhando, eu estou conquistando. Essa é a realidade dos servos de Deus. Por fora muitas vezes vão parecer que nós estamos
perdendo, que nós estamos sofrendo, que nós estamos tendo perdas, mas na verdade, Deus está construindo um caminho novo, um caminho de vida, um caminho de crescimento, um caminho onde Ele poderá acrescentar sobre as nossas vidas as suas dádivas. Nós apenas precisamos continuar. É nesse sentimento, é nesse estado de continuar, de dar um passo após o outro, que a nossa vida muda. Eu não vou chegar até a porta se eu apenas desejar chegar até a porta. Desejar chegar até a porta é o primeiro passo. O desejo é algo fundamental. Mas se eu não der o passo, eu não chegarei. E eu não vou conseguir em um único passo chegar até a porta ali. A gente tem o que? Uns 15 metros daqui aí? Eu não vou conseguir num passo alcançar 15 metros. Então eu vou ter que dar alguns passos. E se eu parar, eu não vou chegar. Se eu voltar, eu não vou chegar. Se eu quero chegar em um determinado lugar, eu vou ter que continuar caminhando. Então Paulo, ele é esse exemplo de alguém que se alegra em Deus. Só nesse capítulo 1, na versão que nós lemos na NVI, a palavra alegria aparece 4 vezes. Na carta aos Filipenses, a palavra alegria aparece cerca de 13 vezes. Por isso, para muitos estudiosos, ela é chamada da Epístola da Alegria, a Carta da Alegria. E por esse ser um tema central, por essa ser uma ênfase, nós queremos falar exatamente sobre a alegria em meio às adversidades. Paulo estava vivendo um momento de adversidade, mas ainda assim a alegria existia em seu coração. E o que é alegria? Alegria não é um sentimento. Alegria na Bíblia é um estado em que nós nos encontramos em relação a Deus. É um estado de espírito. Alegria é o fato de eu saber que eu sou amado por Deus. Alegria reside no fato de saber que eu não estou sozinho na vida, que eu não estou atravessando este mundo sozinho, que eu não tenho que lidar com o sofrimento, com as adversidades sozinhos. A alegria, ela reside nesta consciência. A alegria na Bíblia, ela está atrelada à razão, ela não está atrelada ao sentimento. A alegria é uma consciência, é uma certeza, é uma convicção de que eu sei que Deus está ao meu lado. Eu sei que eu sou amado de Deus. E eu sei que Ele não me desamparará, que Ele não me abandonará em meio à minha vida. E aí pode acontecer o que for, pode vir o que vier, mas o meu coração estará em paz. A alegria, ela promove paz. Paz. Não é essa paz que hoje, porque as coisas estão bem, eu estou bem, e amanhã, quando as coisas não estiverem bem, eu não estou bem. Isso não é paz. E essa não é a paz bíblica, essa não é a alegria bíblica. Aquilo que Deus coloca em nós, as virtudes que Deus produz em nós, o fruto do Espírito em nós, porque tudo isso que eu estou falando, paz, alegria, se você abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, está atrelado a algo chamado fruto do Espírito, ou seja, a virtude que o Espírito Santo produz em nós. Essas virtudes que Deus vai produzindo em nós, elas não são instáveis, elas não são virtudes que hoje eu pareço um gráfico da Bolsa de Valores, ora está lá em cima, ora está em queda, ora estabiliza, ora cai de novo, ora sobe. Não, embora a nossa vida seja muitas vezes assim, mas aquilo que Deus nos dá é firme, é perene. O que Deus coloca em nós prevalece e permanece. Tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida
pode ter certeza, vai suportar o teste do tempo. Tudo aquilo que Deus está construindo na nossa vida, se vem das mãos de Deus, guarde bem isso, se vem das mãos de Deus, pode acontecer o que for, vai continuar em pé. Se veio das mãos de Deus, pode vir o que vier, vai continuar em pé. Se veio das mãos de Deus, se veio das mãos de Deus, vai perseverar, vai prevalecer, vai continuar. Não há homem, não há demônio, não há principado, não há nada que possa mover do lugar aquilo que Deus estabeleceu. Por isso, uma das metáforas das Escrituras é que Ele é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. O que Deus está fazendo em nós permanecerá e prevalecerá. E cheio dessa verdade, cheio dessa convicção, cheio dessa mentalidade está esse homem. Por isso ele é capaz de falar neste primeiro verso 4 vezes a palavra alegria, que ele se alegra com o momento que ele está vivendo, que ele se alegra com a circunstância que ele está vivendo. Ele começa essa carta agradecendo aos crentes de Filipe. Os versos 1 e 2, ele começa com uma saudação a essa comunidade, a esse povo. Essa carta é dirigida à comunidade e aos líderes, porque ele diz a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente os seus bispos, que eram os seus presbíteros, e os seus diáconos, ou seja, os seus líderes, os seus oficiais. E a partir daí, olha só como começa o verso 3, ele começa dizendo: eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês, e em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. 2 palavras estão aqui, 2 palavras que elas são chaves: alegria e gratidão. Esse é o homem que está privado de muitas coisas, está tendo perdas, mas o seu coração está repleto de alegria e de gratidão. Você vai ver que Paulo ele tem uma mentalidade diferente de Jó. Jó, ao passar pelo sofrimento, a sua mente e o seu coração começa a ser tomado pela dor e pela angústia, e conforme o sofrimento de Jó vai se intensificando, ele vai perdendo a alegria de viver. Numa determinada parte do livro de Jó, ele fala: maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que minha mãe me pôs no mundo. Por quê? Porque essa alegria, essa celebração da vida, ela foi retirada do seu coração. Ele está amargurado, ele está afundado na dor. Mas Jó é um homem que vive na antiga aliança. Ele é um homem que não havia conhecido a Cristo, nem mesmo havia conhecido o Eterno, porque o livro de Jó termina com ele dizendo: eu só conhecia de ouvir falar. Então, quando nós não conhecemos a Deus de fato, quando essa realidade de quem Deus é ainda não se tornou viva na nossa consciência, nós nos afundamos nas nossas dores. Mas quando nós começamos a conhecer a Deus, quando nós passamos a ter uma experiência, a construir um relacionamento com Deus, quando Deus se revela para nós como um Deus vivo, quando nós passamos dessa relação de distância, dessa relação de senhor e servo, dessa relação de Deus e humano, para uma relação de pai e filho, para essa relação de filiação, a nossa consciência muda, a nossa mente muda, a nossa história muda. Paulo ele tem a consciência de quem Cristo é e do que Cristo fez, e por isso ele pode ser tomado pela alegria e gratidão. Guarde bem isso, você sempre terá algo pelo que agradecer. Mas
a gente está vivendo um momento de desemprego, estamos vivendo problemas financeiros, estamos vivendo problemas de saúde, estamos vivendo isso e isso e isso. Mas será que se você olhar com cuidado, não existe coisas pelas quais você pode agradecer? Hoje eu estava dirigindo e eu estava pensando no seguinte: normalmente, nós estamos vivendo a nossa vida, e aí a gente tem a mania de olhar para os lados e falar, poxa, tal pessoa está vivendo um estilo de vida assim, e eu ainda não cheguei ali. Como eu gostaria de chegar ali? E aquela pessoa que eu estou colocando ela como alvo, muito provavelmente, ela olha para a vida dela e ela também está insatisfeita. Ela deve olhar para um outro alguém e falar, poxa, tal pessoa está conquistando aquilo ali e eu ainda estou aqui. Eu queria ser como ele. E aquela outra pessoa, aquela terceira pessoa, ela também vai estar olhando para a vida dela e vai estar olhando para alguém e falando assim, poxa, eu queria ser como tal pessoa que já conquistou as coisas que conquistou. Ou seja, nós estamos sempre buscando como medida e referência os outros. E enquanto nós vivermos uma vida de comparações, seremos as pessoas mais infelizes. Porque uma vez que eu tento medir a minha vida pela vida do outro, eu estou perdido. Porque a vida do outro é do outro. A história dele não é a minha. A personalidade dele, a individualidade dele é dele. Eu tenho a minha. Ele tem a história que ele está trilhando e eu tenho a minha história. Então nós não podemos mensurar a nossa vida pelos outros. Até porque a inveja, quando nós começamos a fazer isso, nós começamos a cultivar um sentimento de inveja no nosso coração. E a inveja, ela nos bloqueia. Ela bloqueia a nossa mente, ela bloqueia os nossos passos. Porque ela faz com que a gente se concentre na vida dos outros e deixe de olhar para a nossa própria vida. Agora, quando eu começo a olhar para a minha vida e ser grato pelo que eu tenho, quando eu começo a olhar para a minha vida e me alegrar pelo que eu tenho, porque certamente você vai descobrir isso. O que você está vivendo, existem pessoas que desejariam muito estar vivendo e não estão. Assim como nós vamos olhando para os outros, tem gente olhando para a gente. Isso é cíclico. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me concentrar naquilo que eu tenho, em quem eu sou, no trabalho que eu estou realizando. Deus nos abençoa à medida que eu foco, eu me concentro no que eu tenho que fazer. Qual era o foco de Paulo? Pregar o evangelho. Preso, livre, enfermo, saudável, prestes a morrer, com saúde e disposição, o foco era somente um. Cristo Jesus era o alvo. A pregação do evangelho era o alvo. E ele não permitiu que as circunstâncias roubassem, tirassem ele desse centro, tirassem ele desse foco. E o que aconteceu? A vida dele promoveu um grande crescimento do evangelho entre a classe alta. Até os dias de Paulo, a igreja de Roma era composta na maior parte por judeus que haviam se convertido a Cristo, judeus que haviam crido em Jesus como Messias e que estavam espalhados na comunidade de Roma. Havia poucos estrangeiros, mas a maior parte das pessoas, quase a totalidade dos crentes em Roma, eram de classe baixa, de classe média baixa, eram pobres. Depois que Paulo esteve preso em Roma, o evangelho começou a alcançar os nobres, começou a alcançar a classe mais alta da sociedade, começou a alcançar as pessoas que tinham poder aquisitivo e que poderiam se mover em prol de outras pessoas. Olha o efeito positivo que o sofrimento teve sobre a vida dele, uma vez que ele não perdeu o foco do que ele estava fazendo. Por isso ele tem essa alegria, essa disposição, essa celebração. Que nós possamos olhar
para Jesus e manter os nossos olhos firmes nele. E não deixar que as ondas do mar da vida nos naufraguem, nos derrubem, nos afoguem. Mas se isso acontecer, Ele estará lá, ao seu lado, para estender a mão e te puxar de volta. Disso você pode ter certeza. Se a tua fé falhar, ainda assim a misericórdia de Deus vai te alcançar. Porque esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que se revelou a nós em Cristo Jesus. Um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de graça. Para eu encerrar aqui, Paulo ele elogia os crentes da cidade de Filipos. Ele diz que ele tem carregado eles em oração e ele fala do quanto essa comunidade é preciosa. E por que ele fala isso? Porque a igreja de Filipos foi uma igreja que o ajudou financeiramente. Parte da vida de Paulo, apenas uma pequena parte da vida dele, ele trabalhou. Eu tive muitos pastores antigos, que eles eram contra os ministros de tempo integral, e eles gostavam muito de citar o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo trabalhava e realizava a obra. Mas há um equívoco nessa fala, há um equívoco muito grande, porque Paulo trabalhou fazendo tenda, sim. Quando e por quanto tempo? Quando ele chegou na cidade da Grécia, na cidade de Corinto, e nos primeiros meses, enquanto ele estava plantando a igreja, enquanto ele estava evangelizando aquela cidade, sim, ele trabalhou para a sua subsistência. Mas logo depois, ele recebeu oferta, sabe de quem? Desta igreja aqui, dessa comunidade de Filipos. E ao receber a oferta desta igreja, ele pôde se dedicar integralmente à pregação do evangelho. Então, essa fala dos nossos antigos pastores é uma fala assertiva até certo ponto, mas Paulo ele não viveu toda a sua vida como alguém que vivia do trabalho. Não, ele vivia exatamente das ajudas das igrejas. E como a comunidade de Filipos era uma comunidade que estava sempre presente nessa questão de supri-lo financeiramente, supri-lo nas suas necessidades pessoais, ele tinha nessa igreja verdadeiros parceiros. E olha que coisa bonita, ele diz nessa carta que eles experimentarão o mesmo galardão que ele. Porque já que vocês estão sustentando o missionário no campo, já que vocês estão mantendo o missionário ali no campo missionário, vocês estão juntos fazendo a missão com ele. E quando vocês estão juntos fazendo a missão com aquele que está no campo, vocês recebem o galardão, você recebe a colheita daquele que está com a mão no arado. Então você se torna parceiro, você não pode ir, mas você está fazendo. Você está fazendo. Por meio do quê? Das suas ofertas, por meio da sua contribuição financeira. Então ele agradece. Por sinal, Timóteo está lá com ele, juntamente com Epafrodito, levando uma oferta da igreja de Filipos para suprir a necessidade dele ali em Roma, nesse momento em que ele estava preso. Essa carta, ela é muito mais um agradecimento de Paulo para esta igreja do que qualquer outra coisa. Então, ele consegue se alegrar porque ele percebe uma outra realidade, que por pior que esteja a situação, Deus sempre irá mover a mão dele para suprir as nossas necessidades. No final dessa carta, no capítulo 4, nós vamos ver que Paulo vai falar do que ele passou situações de fome, situações difíceis, mas ele foi sustentado pela graça de Deus. Mas o que essa graça fez? O que Deus fez? Moveu pessoas que pudessem se mover na direção dele. Depois do verso 12 até o verso 30, Paulo fala da sua situação. Ele fala que ele sabe que o que ele está vivendo está contribuindo para o progresso do evangelho. Ele tem dúvida se ele vai viver ou não. Ele não sabe se ele vai sair dali, se ele vai ser condenado, mas ele fala que ele está disposto a aceitar qualquer uma das situações. Se ele tiver de morrer,
ele se alegra porque ele vai estar com Cristo. Se ele tiver de viver, ele se alegra porque ele vai poder continuar servindo a Cristo. Olha que coisa interessante. Se ele morrer, ele se alegra porque ele estará com Cristo. Mas se ele viver, ele se alegra porque ele vai continuar anunciando a Cristo. Toda a vida dele é voltada para Cristo. Toda a vida dele tem Jesus como centro da sua vida e da sua história. E ele encerra esse primeiro capítulo dizendo que ele aguardava o seu julgamento, mas que de alguma forma ele tinha uma percepção de que ele iria sair dali. Você vê nos primeiros versos, ali até o verso 20, que há uma certa dúvida, mas depois você vai vendo que a partir de então ele vai nutrindo uma esperança, uma convicção, não sei se ele tem uma revelação, se ele tem algum insight, mas ele começa a se fortalecer acreditando que ele vai sair dali. De fato, 2 anos depois ele foi liberto daquela prisão. Paulo sofreu 2 prisões. Dessa primeira ele foi liberto, da outra ele foi condenado e aí foi morto. Mas nessa primeira ele começa a ter essa percepção, isso vai ficando percebível na carta à medida que você for lendo. E para fechar, eu queria deixar o verso 29 como sendo algo para que você possa pensar. Esther, se você puder jogar o verso 29 para mim aqui, para nós guardarmos como a mensagem final desse capítulo 1. Veja só o que Paulo diz. Porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Ele chama sofrer por Cristo de privilégio. Privilégio. Olha a mentalidade com que ele encara o sofrimento. Por que ele chama de privilégio? Primeiro, porque o que Cristo fez por nós, não há nada que possamos fazer que pague o que Cristo fez por nós. Não há nada que possa equivaler ao que Cristo fez por nós. Em segundo lugar, é um privilégio porque em todo momento você não está sozinho. Você já parou para pensar que no momento final da vida de Jesus, o momento mais agonizante da vida de Jesus é ali no Getsemane, onde ele está orando e ele começa a suar gotas de sangue, onde ele está dizendo para o Pai: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Aquele momento, ele se sente sozinho. Os seus amigos não estão perto dele, seus amigos estão dormindo. O Pai está em silêncio. Ele sente todo o peso do pecado e da dor humana sobre ele. Ele está indo para a morte sozinho, abandonado, como é profetizado no Salmo 22, a tal ponto de ele dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Cristo passa por tudo sozinho, para que eu e você possamos passar pelos sofrimentos de mãos dadas com Deus. É um privilégio sofrer por Cristo, porque nós não estamos atravessando o sofrimento sozinhos. Jesus atravessou o sofrimento dele sozinho. Jesus passou pela dor sozinho. Mas eu e você estamos passando pelos dias difíceis, sustentado por Ele, com Ele ao nosso lado, com Ele de mãos dadas. O que ele diz em Mateus 28? E eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você. E porque Ele está com você, você não está sozinho e você tem a certeza que você vai passar o que for, porque a graça e a misericórdia dEle irão te sustentar em meio à sua jornada. Amém? Mediante isso, eu queria que você fechasse seus olhos, inclinasse sua cabeça. Oremos a Deus. Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça. Te louvamos por esse tempo aqui, Senhor.
por aprendermos de Ti sobre a necessidade de mantermos um coração alegre, de mantermos um sentimento de gratidão, de sabermos que independente da situação que estejamos passando, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, nós não estamos abandonados, mas que o Senhor está ao nosso lado, nos assistindo, caminhando conosco, nos fortalecendo, nos mantendo em pé, e temos a certeza que nós iremos atravessar este momento, seja qual for, porque a Tua graça é maior do que a vida, a Tua graça nos sustenta. Senhor, molda em nós uma mente renovada, uma mente que é capaz de enxergar a vida com outros olhos, que as lentes pelas quais nós possamos olhar para a vida a partir de hoje, sejam as lentes da Tua graça, da Tua misericórdia, que não deixemos mais que os sentimentos negativos tomem conta da nossa mente e do nosso coração a tal ponto de nos arrastar, de nos afogar, de nos inundar, mas que possamos permitir que o Teu amor nos console, nos conforte, e que possamos nos levantar com uma mente renovada, uma mente que sabe que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que nós podemos descansar no Senhor em qualquer momento da nossa vida. Toma a vida dos Teus filhos em Tuas mãos, guia-os por meio da Tua graça e do Teu amor, em nome de Jesus. Amém.